Ação da 7ª reunião ordinária de 2024. Sim, aprovo. Renata. Aprovo. Lucas. Aprovo. Vânia. Aprovo. Cláudio Geraldo. Aprovo. Simone. Esqueci de Aline marcar no seu cartão. Aline. Aprovo. Moacir. Newton. Eleonice. Aprovo. Almir. Aprovo. Tânia. Aprovo. Carmen. Aprovo. Fabrício Souza. Aprovo. Helenita. Aprovo. Tatiana. Aprovo. Então, aprovada a pauta. Agora a deliberação da ata da 5ª reunião ordinária realizada no 23/5/2024. Todo mundo leu a pauta? A reunião, a ata da reunião? Então, deliberação. Nós mandamos para vocês Eu vi. a ata, tá? Essa é a reunião de maio, gente. Então é a 438ª reunião. Vamos lá. Aline. Aqui é mais. É aqui. Carmen. Aprovo. Elionice. Fabrício Martins. Fabrício Souza. Aprovo. Lucas. Aprovo. Newton. Aprovo. Renata. Sirlene. Aprovo. Tatiana. Aprovo. Vânia. Aprovo. Ata da 5ª reunião ordinária aprovada. Essa é a de maio. Ah, a Helenita tá aqui, ó. Pulei seu nome, desculpa, Helenita. Desculpa, gente. Deixa eu ver se eu não saltei. Abílio, Alice, Aline, Carmen, Cristiano, Dori, Helenita, Leonice, Fabrício Martins. Não, falei todo mundo agora. Deliberação da ata da 6ª reunião ordinária realizada no dia 27/6/2024. Almir, Carmen, Aprovo. Helenita, Aprovo. Fabrício, Aprovo. Ellen, desculpa não, Lucas, Aprovo. Newton, Renata, Sirlene, Aprovo. Tatiana, Vânia. Aprovo. Está aprovada a ata da 6ª reunião. Agora, a reconfiguração temporária do Conselho Municipal de Saúde em razão do afastamento de membros para concorrer às eleições e por consecutivas faltas justificadas. Como é sabido aqui, a Isabela e a Doris, né, e o Gilberto saíram para concorrer à eleição municipal. O Gilberto, ele tem o seu Geraldo, inclusive a própria associação já encaminhou um ofício para a gente, comunicando esse afastamento dele, e o seu Geraldo, a substituição dele como titular, né, ele assume a titularidade enquanto esse afastamento. A Isabela e a Doris, elas são representantes dos trabalhadores de saúde. Elas, uma é titular, a Doris é titular e a Isabela é suplente da Doris. Então a gente fica com essa vacância nesse segmento de forma temporária. Então a gente não tem como a gente fazer uma eleição, né, para recompor essas vagas. Então a gente faz esse manejo, essa reconfiguração de forma temporária através de uma resolução. Então a mesa diretora sugere ao plenário essa resolução, pedir Bárbara que faça a leitura e a gente põe em deliberação sobre esse tema. Quer fazer?
E tem também, em relação às faltas justificadas, da Carla e Alessandra. Só trazendo para vocês um pouco da estruturação do conselho, né? O conselho ele é formado por 3 segmentos principais, vamos dizer assim, que são os usuários, trabalhadores e gestão e prestadores de serviço. E tem essa organização paritária. O trabalhador da saúde, quando ele se licencia para concorrer, né, ao pleito, às eleições, no caso, então automaticamente ele se licencia do conselho. Por quê? Porque ele não está mais ali exercendo aquela função naquele período de trabalhador da saúde. Nós ficaríamos, teoricamente, a gente está com uma vacância, né, que é a Isabela, que é a titular, e aí a Doris, que era a substituta natural, também está de licença. Nesse sentido, a gente teve a seguinte projeção para facilitar a reconfiguração do conselho. Essa é uma recomposição temporária, ela não é uma composição definitiva, ou seja, o conselho ele vai ter que revisitar essa resolução. E aí a gente pega, para subsidiar o que a gente está falando, né, as legislações do Tribunal Superior Eleitoral sobre o afastamento e outras resoluções do TSE que regulamentam as eleições desse ano, e o nosso regimento interno também, que é a Resolução 10 de 24 de agosto de 2018. Né? Lá em cima a gente já fala da nossa legislação, mas basicamente a gente toma por base essa legislação. Por que a gente coloca recompor temporariamente as vacâncias? Porque se alguma dessas pessoas que estão saindo, né, nesse período agora, retornarem ao conselho, a vaga é delas, porque elas foram eleitas para essa vaga de titular. Então elas têm essa opção de estar retornando aí após o período eleitoral. Então a gente coloca isso temporariamente, exatamente por esse sentido. E em relação a essas faltas injustificadas, a gente não tem a formalização da renúncia das duas, né, dessas duas conselheiras. Entretanto, elas já falaram isso e a gente já mandou 2 comunicados pedindo para que elas viessem ou entregassem a justificativa, né, porque elas não estão vindo e não tiveram. Nesse sentido, o que vai acontecer dentro do conselho para concorrer às eleições, ficam afastadas a Doris, a Isabela e o Gilberto. A Doris e a Isabela, representantes dos trabalhadores, e o Gilberto, representantes dos usuários. E aí, nessa questão das ausências injustificadas, seria a Carla e a Alessandra. A Carla e a Alessandra, elas são titular, Carla e a Alessandra suplente. Nesse sentido, assumiriam as titularidades o Cristiano e o Lucas Henrique, que são os 2 suplentes que têm frequentado todas as reuniões e têm participado ativamente, né, das reuniões. E no segmento das pessoas usuárias, esse processo ele é mais simples. A Associação das Cabeceiras, que é a titular da cadeira dos usuários, né, informou para a gente formalmente que nesse período, né, de afastamento, o senhor Geraldo é que vai assumir a titularidade aí da associação. E aí a gente coloca que essa resolução ela precisa ser revista pelo Conselho na primeira reunião ordinária após a publicação oficial dos resultados da eleição. Ou seja, na primeira reunião ordinária após a publicação dos resultados oficiais, a gente precisa sentar aqui e resolver como que vai ficar essas vacâncias do Conselho. Então, essa resolução ela tem um prazo de validade, né? Ela vai estar válida para a gente até a nossa reunião de outubro. Na reunião de outubro, a gente já tem essa resolução como pauta. Então, esse é um processo temporário para a gente e aí ficaria nessa composição. Isso vai facilitar para a gente no sentido de que nós vamos ter o conselho ainda paritário, equilibrado, né, com as suas representações. Nós vamos ter os
7 trabalhadores, os 14 usuários e aí os representantes da gestão também e prestadores de serviços, que são 7. A gente mantém. Então, essa é a estrutura da resolução. Alguma dúvida? Entenderam? Então, Lucas, cadê Lucas? Está assumindo a titularidade. O Cristiano, ele justificou, tá, gente? Ele está de férias, por isso ele não está presente aqui hoje. Então, sem dúvida, vamos colocar em deliberação a resolução número 68 de 2024. 68 de 2024. Geraldo chegou, tá? Sou Geraldo, bom dia. Tudo bem? A gente vai entrar em deliberação sobre a resolução, que a gente vai fazer uma reconfiguração, onde que o Dr. Cristiano e o Lucas vai assumir a titularidade temporária, enquanto a Isabela, a Doris, né, e a Carla nessas vacâncias. A Isabela e a Doris por motivo de descompatibilização por causa da eleição municipal e a Carla por falta injustificadas no conselho, tá? Elas não motivaram, mas elas estão cientes. E o senhor titular E o na senhor, licença do Gilberto. essa é a associação caminhou um ofício dando a titularidade durante esse período eleitoral. Ok? Então, colocar em deliberação. Aprovação da resolução 61. Fabrício Drummond. Sirlene, aprovo. Renata. Aprovo. Lucas. Aprovo. Vânia. Cláudia. Aprovo. Simone. Aprovo. Aline. Aprovo. Moacir. Aprovo. Nilton. Aprovo. Eleonice. Aprova. Almir. Aprovo. Tânia. Aprovo. Carmen. Aprovo. Fabrício Souza. Aprovo. Helenita. Aprovo. Senhor Geraldo. Aprovo. Tatiana. Aprovo. Aprovado. Então, aprovada a resolução, então eles assumem a titularidade a partir de hoje. Lucas, você está como titular nessa reunião. Agora o próximo ponto de pauta, relatório anual de gestão. Foi feita algumas reuniões de Câmara Técnica, Orçamento e Finanças, Planos, Projetos e Programas, Recursos Humanos. De forma separada, cada um na sua temática. Depois foi feita uma reunião ampliada com todas as câmaras, onde consolidou o relatório final. Então hoje a gente colocou em pauta na última reunião, devido à falta de quórum, e esse quórum é qualificado para essa matéria. Então, devido à falta de quórum, não pudemos deliberar. Então volta para a pauta tanto o relatório anual quanto o relatório final da etapa municipal da conferência. Então a gente vai colocar em deliberação o parecer da conjunto das câmaras técnicas. A Bárbara vai fazer a leitura, foi encaminhado também, né, para todos os conselheiros, e ela faz a leitura e a gente põe em deliberação. A gente tem uma estrutura que a gente usa para facilitar a vida nossa aqui dentro do Conselho, que é uma estrutura padrão de relatório dos instrumentos de gestão. Então, como existem algumas normativas federais do Conselho Nacional, a gente pega essas normativas, pega o que elas indicam de estrutura que deve ser os relatórios anuais de gestão, e em cima disso a gente monta nosso relatório. Então, essa parte de apresentação a gente fala simplesmente o que são, né, esses relatórios, qual que é a importância deles e em quais legislações eles estão amparados. Aqui a gente coloca o que deve conter minimamente, né, que é a Lei Complementar 141, que minimamente o relatório quadrimestral deve conter, e quando ele deve ser apresentado. Então, o relatório anual de gestão, ele deve ser apresentado sempre no primeiro trimestre, né, até março
do ano seguinte à execução. Então, em 2023, o relatório anual de gestão 2023 tinha um prazo até março para ser apresentado para a gente. Nesse sentido, a gente tem o RAG, né, esse relatório anual de gestão, ele foi trazido para a gente no dia 11 de Foi finalizado no DigiSUS, né, no dia 19 de abril, já foi entregue para a gente, iniciada, sim, a apreciação dos conselheiros. Os conselheiros foram 4 reuniões, uma da CT de controle e avaliação, outra de planos e projetos, outra de orçamento e finanças, e aí no dia 6/6 foi realizada uma reunião conjunta entre todas as câmaras técnicas. Dessas reuniões, os conselheiros foram apontando várias questões em relação ao relatório anual. E aí o que a gente traz como principais apontamentos, né, dos conselheiros em relação ao RAG, né, 2023. A gente precisa se ater aqui nesse momento, porque a PAS, a Programação Anual de Saúde, ela sofreu algumas alterações. O Plano Municipal de Saúde sofreu algumas alterações. E é importante, nessa parte de introdução e identificação, a gestão apontar essas questões. Então, por exemplo, a gente teve alterações no Plano Municipal e na PAS em relação aquele para pessoas com deficiência, autistas e com centro de apoio integrado. Eu esqueço o nome, mas que era para pessoas com autismo e algumas outras deficiências intelectuais. Isso foi incluso dentro do nosso planejamento, né, de 4 anos, isso foi incluído dentro da nossa programação. E aí, sim, são questões que a gente gosta de sempre lembrar que devem ser apontadas dentro do conceito. Se eu não me engano, essa nem foi em 2023, acho que foi 2022 ou foi em 2022, não foi? Não, a Alice, em 2023. 23. Os conselheiros colocaram a questão do cumprimento do calendário para apresentação dos relatórios quadrimestrais. Isso porque a estrutura do relatório quadrimestral é idêntica à do relatório anual de gestão. Só que o quadrimestral, como o próprio nome diz, vem de 4 em 4 meses, mostrando como que foi a evolução da gestão. A importância de apresentar esses relatórios diz sobre o monitoramento das ações em saúde. E o Conselho pode estar, ao analisar esses documentos, até falando com a gestão, olha, seria importante a gente rever tal meta, e isso ajuda o próprio Conselho a entender os instrumentos que ele está analisando ali naquele momento. E aí uma das coisas que a gente aponta é que a questão da entrega, o atraso da entrega dos relatórios, comprometeu, né, o propósito de análise no sentido de avaliação, no sentido de monitoramento, e por isso se ateve à análise do relatório anual. Em relação aos dados demográficos e de morbidade, uma das coisas que o Conselho tem percebido são as questões de lançamento das informações nos sistemas que às vezes geram inconsistências. O que a gente está falando é o seguinte: há alguns delays no sistema do governo federal e há uma dimensão muito grande de sistema que às vezes na hora que a gente pega os dados ou quando vai montar o relatório de gestão, né, o RAG, essas informações ou ainda não chegaram ou estão defasadas. E a gente percebeu também que às vezes, até por questões de erros de lançamento em algumas situações, podem aparecer situações no relatório que causam um pouco até de dúvida do Conselho. Se eu não me engano, nesse foi a cólera, né? A gente teve um caso de cólera registrado, mas não necessariamente foi um caso que aconteceu dentro do município. Então é algo a ser investigado, porque a gente fala assim, a gente percebeu isso por causa de um caso específico lançado no sistema. Mas e quando os quantitativos são maiores e é algo mais comum? Como que isso acontece? Então a gente precisa criar estruturas mais adequadas para terem esses lançamentos de dados.
E aí é o que a gente fala, né? Priorizar e ampliar as áreas de vigilância para que a gente consiga ter esses dados até em âmbito municipal mesmo, de forma mais precisa. A questão das neoplasias, né? As questões do atendimento às pessoas com câncer, a gente precisa inserir esse dado no nosso próximo planejamento. O próximo planejamento de saúde precisa ter ações destinadas a esse público. Nós não temos ações específicas, nós não temos metas específicas para esse público. Esse público está perdido dentro do nosso planejamento de saúde, não quer dizer que ele seja perdido dentro do município. Então, mas a gente precisa deixar metas mais claras e objetivas dentro do relatório anual para que a gente entenda como esse público está sendo atendido no município. Aí vem os dados de produção, são as mesmas questões, né, que a gente coloca, de trazer os dados, de ter esse detalhamento, de facilitar esse entendimento para os conselhos. Em relação à rede física e prestadora de serviços, a gente também encontrou algumas inconsistências, né? São 51 estabelecimentos no grupo de administração pública, incluindo a FAENOL. Já na tabela 5.2 do DigiSul são 46. Das 232 entidades empresariais, 7 atendem o SUS, mas foram lançadas 6. Então, assim, são algumas inconsistências que a gente vai vendo, e são dados de sistema, tá, gente? Não são dados que a secretaria vai lá e inclui, não. São dados que estão sendo puxados pelo sistema automaticamente. Isso significa que, de todos os sistemas que o DigiSus puxa as informações, deve estar havendo alguma inconsistência na hora do lançamento entre esses sistemas que está gerando essa divergência aqui para a gente. Os indicadores, e aí acho que entra aonde entra, né, as observações. Esse relatório já foi repassado para vocês, eu vou passar muito rápido, porque vocês já participaram dessa reunião e foram vocês que fizeram a maioria dessas observações, esses apontamentos. Então, a gente coloca... A gente reforça a questão de apresentação regular dos relatórios quadrimestrais, exatamente para a gente conseguir ver com antecedência quais metas não estão sendo alcançadas, para que seja feita uma revisão aí na rota. Os fluxos de atendimento das equipes, foi uma questão que foi discutida dentro do conselho, nas reuniões, para aumentar o percentual de atendimentos. Então, rever esses fluxos de atendimento foi uma das sugestões. A questão do percentual de crianças 0 a 6 anos com aleitamento exclusivo. Foi identificadas as inconsistências pela gestão e que fez a correção. E aí, novamente, o Conselho aponta a necessidade de apresentar os relatórios para que a gente consiga identificar isso com antecedência, né? E algumas ações elas foram reprogramadas, então a gente coloca no radar do Conselho para que a gente consiga ver como que isso vai acontecer. Outro ponto que foi muito importante, que é a questão de reduzir o intervalo de tempo dos pacientes de prioridade alta entre o dia do encaminhamento para a junta reguladora e o dia que ocorreu a avaliação de serviço de reabilitação. Então, já tem toda uma tratativa aí com a FAENOL, que a gestão apresentou para o Conselho, com a ampliação da oferta desse serviço. Então, a gente já vê que já tem um encaminhamento para resolução dessa situação. O núcleo de gestão de risco tá numa proposta de construção conjunta, né? Existe uma proposta de construção conjunta com o Conselho de protocolos para definição de profissionais que comporão tais equipes e por isso pleitear gratificações específicas para tal finalidade e assim vai. A questão da porta de entrada, né? Unificar essa porta de entrada, que é algo que a gente tem discutido há muito tempo, da UPA e da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. A gente sabe o quão complexo isso vai ser, então a gente precisa ter praticamente criar uma nova cultura dentro do município, né? Que não é mais no hospital, a gente vai encaminhar a gente tem que se encaminhar para a UPA. E considerando ainda que o hospital ainda continua atendendo o plano de saúde como porta de entrada. Então, nesse sentido,
a gente vai ter um grande desafio. E alguns a gente coloca pensar estratégias, recalcular indicadores. E aí a gente tem, por exemplo, implementar a rede de cuidados de doentes crônicos. O relatório final, né, já estava sendo elaborado, a gente pediu para apresentação ao conselho. A imunização das crianças, a gente pensar em novas estratégias, de idosos também. Assistência odontológica a gestantes, a gente melhorar os mecanismos de formação e educação à população. E alguns indicadores que a gente até sugere aí a exclusão deles. E outras metas que a gente deve acompanhar agora em 2024. Então, basicamente, são esses, né? Implantar e manter a distribuição de medicamentos homeopáticos lançado para 2024, ou seja, a gente já está em 2024, então a gente já estaria aí olhando o primeiro RDQA para ver se esse aí já estaria sendo implantado. Então, são todas essas páginas aí de observações que já foram até apresentadas à gestão e tem um relatório de auditoria que foi realizado dentro do município que a gente já pediu para a secretaria também. E aí, nas considerações finais, a gente aponta a necessidade das audiências públicas, a necessidade de apresentar os relatórios quadrimestrais dentro dos prazos. E aí, como parecer conjunto, as câmaras técnicas, né, sugerem a aprovação com ressalvas e orienta que o plenário proceda com o encaminhamento desse parecer aos órgãos competentes para a ciência do fato e ajuste para os próximos ciclos de planejamento. Essa é a questão. Falei muito, né, gente? Mas é isso. Aqui, se voltar lá não, você falou sobre melhorar não sei o que de atendimento à população. Os indicadores de imunização, a gente precisa melhorar as formas de comunicação com a população, educação e comunicação. Por exemplo, um atendimento na recepção de uma UBS, entraria aí. Informar mesmo, o que a gente tem sentido muito aqui dentro do conselho, quando chegam as reclamações, é que elas são facilmente resolvidas com uma orientação, né? Mas talvez naquele calor do momento, a pessoa não consegue entender direito. A gente sabe como as pessoas chegam nas UBS, então a gente sabe como está a situação também. Então, às vezes, falta um pouco do entendimento da população sobre o que acontece naquele espaço, como aquele espaço funciona e como aquele fluxo vai proceder. Essa informação, ela precisa chegar até a população para que a população entenda e até possa reivindicar adequadamente seus direitos. Então, a gente fala que isso é uma das questões da educação em saúde, né, da educação popular. As pessoas entenderem como a saúde funciona para elas saberem o que e como reivindicar. Ô, Bárbara, eu tenho só uma observação. A gente normalmente responsabiliza muito o usuário, mas de uma maneira geral a gente tem que pensar em incluir como meta de gestão o treinamento continuado dos servidores da saúde, porque você tem aí uma população, então se eu vou ao SUS, se eu vou à UPA, eu já estou debilitada, eu já sou uma pessoa carente porque eu não estou. Né? Então, assim, eu acho que um cuidado no atendimento é fundamental, né? E um tratamento digno, porque fica aí, eu acho que as pessoas ficam muito tempo sem treinamento, sem enxergar o outro, então não vão, né? Então as pessoas esquecem que quem está sendo atendido está fragilizado, né? Então, e ele é o patrão, né? Ele não é o empregado, quem está ali para ser atendido é o patrão, né? E o outro é o servidor público. Então, ele tem que servir ao público, né? Eu acho que falta esse constante treinamento, esse constante alerta. A gente tinha até uma questão aqui de capacitação que eu estou procurando, porque uma delas, realmente, a gente trata desse sentido. Capacitação permanente. As questões de educação
continuada, né, para os servidores. Eu acho que uma das grandes sacadas da gestão foi a implantação do setor de gestão do trabalho. A gente amplia a visão de recursos humanos, né? Não é só olhar a folha de ponto, férias, isso é uma das partes. Agora, a gestão do trabalho, ela está olhando exatamente isso. E a conferência de gestão do trabalho e educação e saúde, as deliberações dela maciçamente foram nessa área, de trabalhar as questões de educação permanente, educação continuada, incentivo à participação em cursos, os processos formativos em âmbito municipal. E eu acho que é uma conferência que a gente não pode deixar ela ter sido só um evento dentro do município. Essas deliberações dela, elas já foram encaminhadas, aí é bom que eu já dou até um informe, tá? Os delegados já foram inscritos para o Estado e já mandamos as deliberações e agora sim, ano que vem é ano de conferência municipal, para a gente tratar todos os temas. E eu acho que essa conferência de gestão do trabalho, ela nos disse muito sobre a importância da gente sentar com os trabalhadores, ouvir os trabalhadores e mostrar para os trabalhadores que existem espaços onde ele pode estar reivindicando algumas questões básicas assim para eles. Eu acho que a gente carece muito de estabelecimento de alguns protocolos simples, diários, do dia a dia, coisas que não precisam ser regulamentadas, né, por lei, mas alguns processos e fluxos no local de trabalho, de trocas, sabe, que criem algumas regrinhas básicas para o nosso funcionamento. Então hoje, por exemplo, a gente brinca que dentro do conselho a gente tem uma estrutura muito tranquila de trabalhar, a mesa diretora, por exemplo, eu, folga, férias, todos esses processos, a Bia também. Como que a gente se organiza nesses processos? Então, o que a gente tem hoje? Hoje, se eu sair do conselho, tem uma cartilha enorme que a gente está produzindo, do passo a passo de tudo que faz dentro do conselho, desde uma lista de presença, como ela tem que ser elaborada, uma ata, a uma resolução. Isso facilita para quem chegar aqui. Para quem chegar. Eu entro de férias, chega alguém novo, a pessoa fica aí perdida, acontece alguma coisa, precisa colocar alguém aqui com urgência, por exemplo, Bia sai de férias e eu peço uma licença, porque eu não vou colocar doença em mim nem. Eu peço uma licença sem vencimentos. Então, assim, se chegar alguém aqui hoje, o que a gente tem produzido aqui de material é exatamente isso. Como funciona a Secretaria Executiva, qual que é o fluxo de trabalho aqui dentro, o que precisa ser feito por uma Secretaria Executiva para que as coisas funcionem dentro do Conselho. Então, o que a gente produz aqui hoje, isso tudo está sendo quantificado, a gente precisa trabalhar isso dentro dos departamentos. Não só a quantificação, não só o quantitativo da produção, mas o qualitativo também. Como que vai organizar? Quem que vai substituir? Como que vão se organizar as salas? Sabe? O mínimo, como que você transfere o serviço? Então, é isso. Eu acho que a gente carece mesmo dessas situações dentro do município. O acompanhamento psicossocial do servidor também. Tem uma frase que geralmente eu escuto que me irrita, é que nós estamos lá para atender o cidadão, mas o servidor, ele é cidadão e ele está aquém. Ele está aquém. Então, essa parte da educação permanente, da capacitação e do suporte, tanto do psicológico quanto do social, do servidor, ele está muito desejado de ajuda, porque nós passamos por pandemia, tivemos perdas, tivemos agora acumulação, né, do cargos de salário, que a maioria também não se sentiu contemplado, isso tudo afeta. E você ainda tem que estar lá bem para atender o servidor. Mas o servidor, cidadão, está necessitado. Então, essa parte tem que ser muito bem planejada e avaliada de novo. Como a Bárbara falou, ficou bem explícito na conferência, né? Porque
é estrutura, é sobrecarga, é mudança uma mudança muito grande e pouco tempo dentro do estabelecimento para criar vínculo com a comunidade que está sendo atendida. Então, isso tudo está sendo refletido. Verdade. Eu acho que as diretrizes, propostas saindo da conferência, ela vai trazer esse norte, né? Acho que a gestão do trabalho, acho que é uma coisa também nova, inclusive é a primeira conferência que nós realizamos aqui no município, vai ser a 4ª no nível nacional, né, e estadual também. E a última da nacional tem quantos anos? 16 anos e foi a última realizada em nível nacional e estadual. Então, assim, a gente, sindicatos, né? Os sindicatos assim, que milita nessa área, a gente percebe muito que essa questão de relação de trabalho ela é muito aquém ainda no Brasil. Então, assim, nós somos produtos de uma máquina, né? Ou, às vezes nem chega a ser engrenagem, visto como uma engrenagem, né? E o correto nós somos essa engrenagem. Pode? Assim, além da gestão do trabalho, como a Lu falou, sempre foi o investimento dessa gestão para a saúde do trabalhador, a gente também fez algumas ações que eu acho que impactam, de certa forma, também no cuidado do trabalhador, como, por exemplo, a entrega de uniforme, que isso traz uma identidade, uma valorização também, que foi até um feedback muito positivo, né, de uma identificação enquanto equipe de Secretaria de Saúde, foi muito legal, inclusive outras secretarias estão às vezes até pleiteando, então o uniforme completo para os profissionais, a entrega de mobiliário, cadeiras ergonômicas, então assim, a gente está fazendo todo um movimento também que não só é a questão da remuneração, né, mas são outras ações que estão no nosso plano também para intervir, para trazer saúde no trabalho. Ô, Isabel, olha a cadeira pra gente, por favor. Não, aqui está na vila, viu, prefeito? Pelo amor de Deus, se você quiser mandar, a gente mandou. Porque assim. Uma vez que a gente recebe o mobiliário, tem que ter a logística para entrega, né? E aí, no meio disso, a gente tem uma logística que a gente vai fazer mudança, entrega de prazo, como a gente tem aqui, a gente fica tentando fazer essas situações. Vai dar um cadastro. Porque ela mandou, tá, gente, um formulário para o conselho preencher sobre material. E aí, a justificativa da necessidade da cadeira foi assim, Aqui vai ser entregar hoje de manhã, eu falei, hoje está tendo reunião, não entrega. E aí eu tô assim, gente, porque eu e a Bia, né, vocês perceberam, a gente é bem pequenininha, né? Bia acho que deve ter uns 78, eu tô com 1,80. E a gente senta nessas cadeiras aqui, ó, pé fixo e tal. Aí tem dia que fica as duas levantando, encostando na parede assim. Eu já não tenho joelho, naturalmente, nem costas mais. Aí na hora que eu vi a cadeira, ela falou, a gente precisa de tudo que a gente colocou lá, mas se chegar a cadeira, porque já chegou mesa pra gente, chegou várias coisas, mas se chegar a cadeira, gente, isso já ajuda, viu? Então, tudo isso foi assim, ouvindo as demandas também, né, dos profissionais, para poder atender melhor. E acaba que assim, entre você identificar uma necessidade, entre um problema identificado, e você conseguir entregar uma solução, nem sempre é a velocidade que a gente gostaria, né? Porque, por exemplo, essa questão dos móveis, a gente sabe, já às vezes vão passar, mas aí você mobiliza mais para fazer uma licitação, né? Enfim, mas agora a gente já está fazendo a entrega, já algumas unidades já receberam e outras estão aqui nos próximos meses. Esse mês eu estou organizando a logística para entregar. Então, acho que tudo isso representa também o cuidado do trabalhador. A gestão do trabalho, como ela tem também 4 psicólogos, né? Foi um investimento que antes não tinha esse setor de gestão do trabalho até 1 ano e meio atrás, em julho de 2023, há 2 anos atrás. Então a gente pode dizer assim, que até precisa ser amplamente mais divulgado para as pessoas entenderem que tem esse setor de acolhimento, de escuta, né? Para poder ficar no meio do trabalhador. Concordo. E saiu como uma deliberação também a composição da mesa, né, dos trabalhadores do SUS. Mesa de negociação. Mesa de negociação. Acho que essa mesa também, ela vem também para agregar e fazer essa discussão e trazer essa dignidade ao trabalhador, né? E acho que é até estreitar a gestão e trabalhadores, né? E trabalhadores, que é importantíssimo. É igual você falou, às vezes a valorização não é só financeira. A gente fala valorar e valorizar, né? E realmente, dar condições de trabalho dignas também é uma forma de valorização. Principalmente
do atendimento que ele vai dar. Exatamente, exatamente. Eu acho que um servidor satisfeito, ele reflete justamente isso na ponta, reflete na prestação de serviço, né? E igual o Renato também coloca, acho que todo mundo vem adoecido de uma pandemia, não só, principalmente os da saúde, mas acho que todos, inclusive, até que não trabalham diretamente diretamente ao público, mas que todos nós adoecemos, cada um pouquinho, né? Então, assim, acho que todos estamos carentes disso. Mas é importante que está caminhando e está sendo olhado. Esqueci de falar também, uma outra ação que foi mobilizada pela gestão também da educação e saúde foi o curso introdutório. Então, agora, regularmente, vai acontecer esse curso introdutório, que é organizado para receber esses profissionais que chegam na rede. Então, assim, a ideia é apresentar a rede, apresentar um pouco do fluxo. É meio que assim, que lugar você está nessa estrutura, né? Que é o SUS do Nova Lima se organiza assim. Além de ser uma forma de boas-vindas, é uma forma de alinhar o conhecimento também. Então, a gente regularmente está acontecendo esse curso de formação, assim, curso introdutório. Beleza. E os conselhos locais também vai vir para poder contribuir, né? Porque eu acho que vai vir o que a população vai trazer para nós, vai fazer esse termômetro entre população e gestão, né? E a gente consegue ir trabalhando e direcionando a melhor ação para aquelas situações. Então, muitas das vezes as reclamações vêm disso mesmo, de uma falta de humanização dentro do atendimento, né? Um acolhimento mais adequado. E ali a gente consegue identificar de forma técnica e levar aquela ação de forma mais pontual e melhorar a prestação de serviço, que é o mais importante e o que a gente almeja aqui dentro do município e o SUS também, né? Outra coisa que eu lembrei aqui é porque, além disso, a gente também vai ter várias intervenções em estrutura. A gente sabe que a gente tem hoje aqui da saúde meia a meia. Metade dos nossos imóveis são próprios, metade são alugados. E esses metades que são próprios, a gente tem alguns são ruins também, tipo o Cruzeiro, Belo Pão e tal. Então tem importância também para melhorar a qualidade das estruturas, porque a estrutura, né, a infraestrutura, ela até afeta a qualidade do trabalho também, né? Então, assim, tem que ter a questão de outras unidades que estão previstas aí e intervenções de reforma também, para tentar trazer um pouco mais de qualidade para a estrutura. Verdade. E quando eu fico até feliz quando você fala 50% são próprias, unidades próprias e equipamentos próprios e 50% são alugados, até uma luta que desde quando eu entrei aqui há 12 anos atrás, o Geraldo vem travando essa luta, porque praticamente 100% dos nossos equipamentos eram alugados, né? Há 12 anos atrás, né, Lenita? Então, assim, eu acho que 50% já está caminhando, né, seu Geraldo? 50% de equipamentos próprios. Desde que quando eu entrei aqui, eu escuto ele falando, não, a gente tem que ter unidades próprias, equipamentos próprios. E hoje chegamos alcançando aí a 50%. E quem sabe a 100% daqui a pouquinho. E acaba que essa média vai caindo, porque, por exemplo, igual o serviço novo, o passe, né? Sim. O posto de coleta avançada. Aí acaba que aí tem que ter lugar. Acaba que essa média vai ficando sempre desigual. Mas a iniciativa é sempre por ter imóveis próprios, qualidade, porque isso fica, né, para a comunidade, assim. E é tão complexo, por exemplo, a gente constrói uma unidade, mas até que a realidade é tão dinâmica que quando fica pronta, às vezes já não está nem compatível mais com aquela. Sim. Então agora a gente já tem essa perspectiva nova, igual o PS Paulo Fernandes, uma unidade tipo 3, aí já tem uma perspectiva muito mais avançada de entender que a realidade pode mudar daqui a um tempo, vamos pensar numa unidade que comporte mais equipes daqui a um tempo. Eu acho que o olhar está sendo diferenciado. Projetar para o futuro, né? Verdade. Em relação ao RAG, mais alguma dúvida? Podemos colocar em deliberação? Sim. Então, vamos lá. Em relação à resolução para aprovação da Essa RAG, aí, com 66. ressalva. Vamos lá. Fabrício Drummond. Prova. Sirlene, aprova. Renata. Lucas. Vânia. Aprova. Cláudio. Aprova. Simone. Aprova. Aline. Aprova. Moacir. Aprova. Newton. Aprova. Eleonice. Aprova. Almir.
Tânia. Carmen. Fabrício Souza. Aprovo. Helenita. Senhor Geraldo. Tatiana. E a... Eu perdi, a Mariana. Aprovo. Eliane Axel. Achei. Aprovado. Então, aprovada a resolução com ressalvas, segue agora para homologação e encaminhamento para o Estado. Agradecer a todos os conselheiros que participaram de toda a discussão, né? Acho que foi uma discussão bem dinâmica e construtiva, né? Acho que é isso que é o papel do Conselho, que esse relatório acho que é a espinha dorsal do Conselho, assim, onde que a gente consegue entender, ter um panorama geral de tudo que foi executado, né? Tanto de forma financeira quanto de ações dentro do município. Eu acho que o papel do Conselho é fiscalizar e apontar essas melhorias. Então, agradecer a todos. De forma direta ou indiretamente, contribuíram para essa análise. Então, o relatório final, agora o próximo ponto de deliberação, é o relatório final da etapa municipal da 4ª Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Como foi dito, foi uma conferência bem participativa, né? E bem construtiva, né? Eu acho que os debates foram bem construtivos mesmo. Já perdi a palavra aqui. Mas é isso. Bárbara, resolução também, tem que caminhar para o Estado. Essa resolução, gente, como a gente tinha um prazo, né, que era até ontem, né, era até dia 23, foi estendida até ontem, para encaminharmos ao Estado, o Fabrício fez a aprovação ad referendo, ou seja, ele aprova e coloca para o referendo do plenário. Então, essa resolução, a comissão organizadora teve acesso, fez a leitura, Lucas, Fabrício, diversos conselheiros, né, participaram dessa construção. Então, assim, a gente até pediu, né, para a secretária imprimir ela coloridinha, porque ela ficou bem bonitinha. Mas, basicamente, a gente colocou, né, a primeira conferência municipal e a 4ª nacional. Então, a gente coloca aqui toda a comissão organizadora, representantes dos usuários, trabalhadores, gestores, o comitê executivo e a secretaria executiva do conselho, a resolução, né, que fala sobre a aprovação dessa conferência. E aí a gente traz a resolução, a gente traz o relatório propriamente dito. Essa parte de mensagem do presidente aqui, ela é o discurso de Fabrício, né, na abertura da conferência. E aí a gente traz na apresentação, né, pontos importantes da conferência, os eixos dela, né, que tiveram as discussões. Foram 152 participantes, a grande maioria foram do segmento das pessoas trabalhadoras. Foram 2 palestras maravilhosas, agradecer a comissão organizadora por ter convidado essas palestrantes que foram perfeitas. Muito bom mesmo. Foram mesmo. Uma foi os desafios e perspectivas na gestão do trabalho, a gente traz uma breve, né, um breve resumo executivo, assim, e a educação em saúde, formação e capacitação contínua. Foram os 3 grupos de trabalho, cada grupo de trabalho tinha um número de propostas e diretrizes a apresentar e cada grupo de trabalho ficou responsável por um dos eixos da conferência. E assim a gente apresentou os eixos e as diretrizes para o Estado, eu diminui aqui só para vocês verem, mas em âmbito nacional, estadual e municipal. Aqui foram as diretrizes, que elas estão muito em apoio técnico, cursos de especialização e parcerias com instituições de formação, que entra nessas diretrizes. E as propostas incluem a garantia de investimento, a instituição de cursos periódicos,
a participação popular na formação, né, na formulação e monitoramento das políticas de saúde. Então, são diversas propostas. E aqui estão os nossos delegados, né, que foram eleitos. Então, como pessoas usuárias, nós temos o Gilberto, o Fabrício, a Denise e a Rosali, são duas moradoras de Nova Lima. Duas pessoas trabalhadoras, a Thaíris e a Patrícia. Uma delas eu sei que é da Odonto, a outra é da Vigilância. A Thaíris é da Vigilância e a Patrícia, então, é da equipe de Odonto. E de prestadores de serviços de gestão ficou o Igor, que é o prestador de serviço, é o coordenador, né, da gestão do trabalho, e a Caroline, que está aí em Educação e Saúde e Práticas Integrativas. Então, aqui a gente traz todas as resoluções. Aqui a gente traz todas as resoluções que antecederam a realização da conferência, regimento, todas as informações e listas de presença, que estão lá no final. Assim. As duas moções, né, que foram apresentadas, uma foi de aplausos, a Irlene, e a outra foi a própria Irlene que fez também, que foi uma de repúdio e solidariedade aos trabalhadores da saúde, né, e gestores pelo não cumprimento da legislação referente ao pagamento salarial dos enfermagem, dos profissionais da enfermagem. Então temos aí assinado e as listas de presença. A resolução, basicamente, ela trata disso, tá, gente? Do relatório. Esse relatório ele já foi entregue ao Estado, já foram preenchidos os formulários do Estado, então todas as nossas diretrizes já estão cadastradas no Estado e nossos delegados também. A conferência estadual será em agosto. Quem tiver interesse em participar como convidado, me fale para que eu encaminhe um ofício fazendo a solicitação ao Estado. É isso. Coloca para referendo. É referendária, gente. Já tem a data, já passaram? 20. Nossa, eu olho aqui e te falo. Qual que é o mês? Agosto. Então vamos lá, pessoal, para referendar a resolução da conferência. Fabrício Drummond. Sirlene, aprova. Renata. Aprova. Lucas. Aprova. Vânia. Cláudio. Aprova. Simone. Aline. Moacir. Newton. Aprova. Eleonice. Aprova. Almir. Aprova. Tânia. Carmen. Fabrício Souza. Aprovo. Helenita. Aprovo. Senhor Geraldo. Aprova. Eliane. Aprova. Tatiane. Aprova. Tatiana. Chamou Eliane. Chamou. Então, aprovada a resolução do relatório final da etapa municipal da 4ª conferência. Aproveitar e agradecer mais uma vez toda a comissão, a gestão que contribuiu também, todos que contribuíram, né, os conselheiros que estão presentes, aqueles também de forma direta e diretamente, conseguiu levar um pouquinho disso. Achei tão engraçado que algumas pessoas estavam lá e não sabiam nem o que era conferência, não entendiam o que era conferência, né, Bala? E no corredor, a gente conversando com algumas delas, falou assim, da próxima vez eu vou vir em todas as conferências, eu vou participar, que eu não sabia quem tinha esse poder e voz para poder conseguir discutir tanta coisa, né, que é importante, que vai nos afetar. Então, assim, foi importante o incentivo da gestão em relação a levar esses trabalhadores que são técnicos também e fazem, e é inerente a eles, né? Mas, obrigado a todos. Agora finalizamos a parte de deliberações e agora entra em expedientes. O próximo expediente da Secretaria de Saúde é em relação a esclarecimentos sobre
funcionamento do passe, né? Que foi o ofício. O ofício nós encaminhamos no número 44, ele é a respeito de uma notícia que foi veiculada no semanário local, né, que é o Cultura e Comércio, que é a edição 1170, de 4 de julho de 2024. Ele, nesse editorial, foi informado que o alvará sanitário do posto, né, avançado de coleta externa de Hemominas, que foi inaugurado, não tinha sido liberado em razão de diversas inadequações da estrutura física do imóvel. A matéria está aqui, né, que foi feita pelo editorial, escrito pelo jornalista Wilson Otero. E então a gente solicitou que a secretaria fizesse esses esclarecimentos, né, e até mesmo trouxesse cópias do alvará sanitário, o relatório da vistoria da vigilância sanitária e o termo de cooperação mútua firmado entre a Fundação Hemominas e o município. Alguém vai fazer, alguém da secretaria vai fazer esses esclarecimentos? É o seguinte, o pessoal do Estado, né, arquiteto do Estado, fez a vistoria, aprovou com ressalvas, né? Aí no início do mês, nossa fiscalização foi lá, o nosso engenheiro também emitiu um relatório com algumas ressalvas, né, do passe, mas aí são coisas mínimas que foram corrigidas. E tem que lembrar também que o seguinte, um passe uma coisa do Estado, a coleta pode ser realizada às vezes como em igrejas, em outros locais, então não precisa da liberação da vigilância sanitária municipal para funcionar. Ele precisa da comunicação, como se fosse uma imunização numa escola ou em outro local. A vigilância sanitária tem que saber que está acontecendo aquilo lá no município, tem que saber, mas não precisa da liberação e aprovação. Mas tem um laudo, eu estou até aqui com o laudo do arquiteto do Estado aprovado com ressalvas, sabe? É a coisa mínima. O que ela questionou foi a ventilação, por exemplo, do consultório, que a ventilação não tinha nem ventilação natural, nem ventilação com ar-condicionado ou com outro mecanismo. Já foram colocados os exaustores dos consultórios. Aí, quando ela fez a vistoria, tinha o segundo andar. Mas o segundo andar não é o passe, o segundo andar é onde a gente faz a setor de educação e saúde. O segundo andar não tem nada a ver com Hemominas. Então está tudo pronto, essa semana dia 23, né? Anteontem. Já começou lá a coleta de agendamento, coleta de dados para as pessoas agendarem para iniciar na quarta-feira que vem a coleta de sangue. Dúvida? Só os documentos. Vocês trouxeram os documentos que foi solicitados? Olha, eu posso mandar para vocês. Tá. Então quem solicitou aqui foi a cópia do alvará. Não é necessário o alvará sanitário nesse caso? Não é necessário o alvará sanitário, funcionamento. É só uma autorização prévia? Sim, autorização. Vocês têm alguma lei que comprove isso? Porque a gente vê, Comunicar teve com o Estado. Você consegue caminhar pra gente? Então, porque a gente tem uma informação contrária a isso. Então, seria bom a gente ter esses documentos também que comprove essa informação. Até mesmo para resguardar tanto o conselho, né, nos esclarecimentos à população, porque como foi vinculado, né, acho que, se eu não me engano, o expediente desse jornal chega a 12 mil exemplares, né, ou mais. Então, assim, acho que todos que tiveram acesso vai ter uma versão do que é, né? Então, acho que o conselho também, o papel dele é disseminar a informação correta, né? Então, acho que trazendo para a gente consegue também esclarecer aqueles que nos procurarem a verdade. E acho que depende, com essa documentação, a gente pode encaminhar para a Câmara Técnica, e a Câmara Técnica analisa os documentos que foram entregues, faz todo o estudo da legislação e até mesmo faça a visita, né? Acho que é o papel do conselheiro visitar esse estabelecimento de saúde. E o estabelecimento ele é de Hemominas, né, Gustavo? Para deixar claro, né? Ele é um ponto de Hemominas dentro do município através de uma parceria, né?
É uma parceria. O município ele está arcando praticamente com tudo, assim, né? Sim, é porque é o interesse do município, né? Interesse coletivo. Interesse mútuo, né? Mútuo, exatamente. E assim, o que a gente coloca... Aí faz todo o treinamento, que Sim. os profissionais foram lá, fizeram, cada profissional tem a carga horária, o custo que foi realizado. Sim. E o conselho, desde da propositura, foi uma lei, foi uma emenda impositiva, né? Uma emenda impositiva do vereador. Já acolheu com bons olhos, né, o conselho, porque aquelas pessoas que têm que deslocar até o centro até o Hemocentro, né, para poder fazer a coleta. Às vezes tem pessoas que sentem mal por causa da posse. Então, assim, dentro do nosso município, a gente vai conseguir fazer uma coleta bem maior e bem mais direcionada também, né? Então, às vezes as pessoas até deixavam de ir pelo deslocamento e hoje a gente vai conseguir. Então, assim, é só esclarecimentos mesmo. Alguém mais uma dúvida em relação a esse ponto de pauta? Então tá. Então, seguimos. O próximo ponto de pauta que nós recebemos também a questão de falta de cobertor na UPA. Que estava sendo solicitado que as pessoas levassem de casa. Então, eu também queria entender um pouquinho sobre esse ponto. Se realmente está faltando cobertor, por que chegou. E sempre, normalmente, igual a Bárbara tinha colocado para gente, sempre quando chega nessa época, né, que é mais frio, chega também esses questionamentos em relação a cobertores, lençóis, né? Então, alguém que vai trazer esses esclarecimentos? Aqui hoje a gente tem um quantitativo, né, de cobertores, lençóis. Assim, eu vou considerar suficiente, nós não temos sobra de cobertores e lençóis, mas nós temos uma logística que não nos favorece um pouco. A gente hoje utiliza o Hospital Nacional de Lourdes, a lavanderia terceirizada que o hospital faz a lavação das roupas dele, é a mesma nossa. Então a gente recebe todos os materiais, roupas das unidades lá de saúde, concentra tudo na UPA e encaminha para o hospital. Alguns dias da semana, do hospital, ele encaminha para a lavanderia deles, e aí tem os dias certos, a lavanderia retorna com os materiais, né? E a gente devolve para os nossos equipamentos. Aí essa logística, nessa época do ano, ela complica um pouco, essa até de alguma perda de roupa, a demora um pouco por causa dessa utilização dessa lavanderia, desse sistema de lavanderia. O que a gente está, o nosso projeto, hoje nós até reunimos uns 15 dias atrás, sabe aqui, eu e Isabel, subsecretário de gestão administrativa, nós reunimos com o pessoal de uma lavanderia, porque a gente está pensando que o município, no geral, ele tem que comprar. Para a gente comprar, é muito difícil a gente comprar. A gente tem que contratar dois serviços. Primeiro, contratar a compra de enxoval e depois contratar a lavanderia. Nós fizemos um pregão ano passado, fizemos o processo inteiro de pregão na lavanderia própria, que a gente queria isso, que o hospital a gente acha que demora e tal. Apareceu só uma empresa, a empresa até da Bahia, ela não tinha sede no Belo Horizonte. Aí ela ia montar uma filial em Contagem. Aí nossa vigilância sanitária foi lá em Contagem, na filial que eles estavam montando lá para atender a gente. Não adequava nada do que a gente fez. A gente notificou a empresa e não prosseguiu com o projeto. Só apareceu uma empresa no pregão de licitação. Aí diante disso a gente pensou, vamos encurtar o caminho, que a gente descobriu que tem empresas que realizam o comodato e a lavagem dos equipamentos. Aí nós até reunimos com uma empresa ano passado, semana passada, e essa empresa ela faz isso, ela fornece, são diversas, então nós reunimos com uma para entender como é que é o processo, para iniciar o processo de licitação. A empresa chega no município, ela fornece todo o enxoval. Se a gente quer lá, 400 cobertores, 500 lençóis, no primeiro dia que ela chega no município, ela já chega com um enxoval completo de comodato. E ela faz a lavagem, ela chega, recolhe e devolve. Aquela base sua de enxoval é o que ela já recebe. Você recebe tudo completo que você quer. Aí daquilo ela vai fazendo as substituições se necessário. E hoje essa empresa, por exemplo, ela trabalha com rastreamento de enxoval. Ela não consegue rastrear se está na casa de alguém, por exemplo, se alguém levou
mas ela consegue rastrear, por exemplo, o que chegou naquela unidade. Por exemplo, a gente pensou de ter entrega aqui lá no Jardim Canadá, em 2 locais, a entrega da roupa 3 vezes na semana e recolhimento. Ela consegue ver onde subiu a roupa. E ela passa nos locais, tem um sistema de QR Code, você entra no ambiente, você passa o QR Code assim, ele já te fala quantos enxoval tem ali nosso, entendeu? Tudo guardado dentro do armário, você passa ali. Então a nossa ideia é essa agora, é iniciar um processo de licitação para estar contratando uma empresa de comodato de enxoval mais lavanderia, porque unifica o processo, porque a gente vai ter que participar dos processos. Igual nós fizemos um de lavanderia ano passado e ficou frustrado, porque apareceu só essa lavanderia e não tinha condição de atender a gente, então a gente tem essa dificuldade. Entendi. Então, na verdade, pelo que eu entendi, junto com a lavanderia, em frente de enxoval, assim que você entregar uma para lavagem, ele te dá um tanto, aquela substituição. Então Sim. sempre você vai ter aquele. Você... Hoje não, hoje você manda e fica descalçado, né? É isso aí. Esse tipo de venda já chega com o enxoval completo para você. Sim. Você pede lá no contrato, você vai falar 500 cobertores, já vai te entregar os 500. Ela chega com mais e puxa o piloto, aí é diferente. E você Entendi. precisa fazer 2 processos de licitação, um de compra de enxoval e mais um de lavanderia. Ela é só um que ela faz todo o processo. Entendi. Então caminha para solucionar, né? Sim, sim. Hoje existe problema, mas já está pensando a solução. Algum conselheiro ou alguém com dúvida? O pessoal passou frio lá, por isso, falaram isso. Na verdade, aí comunicaram, solicitaram que pudesse levar de casa, porque estava em falta. Sim. Né? Pode Na verdade, ele acontecer, falou só em sim. falta. Né? Deixou. Pode ter acontecido sim. Pode. E lembrando também que o nosso aplicativo de hoje, com essas baixas temperaturas, a gente não consegue fornecer mais um cobertor, né? Então, o cobertor que é da UPA é um cobertor fino. Então, pode ter acontecido no tamanho de cobertor familiar para levar mais de um, porque é um manejão frio e onde a gente não consegue hoje colocar mais um paciente. Sim. Esclarecido? Esclarecido, conselheiros? Você tem. Pode falar. Tem como aumentar essa quantidade de cobertor, considerando o frio que nós temos passado nos últimos dias? Depois que a gente conseguir fazer esse processo. Neste momento, com o enxoval que nós temos, não é possível. Não. Entendi. Não temos, também não temos de uma empresa que se prontifica a prestar o serviço. Não, que é processo de compra, tem que iniciar o processo Falei, hoje. vamos fazer. Ele vai demorar quase um Mas ano. eu pra vou dizer ver. que a gente vai ter que melhorar. Vamos torcer, né, para esse processo aí dar certo, porque esse processo pareceu bem interessante. Retira para lavar e já repõe. Sim. Tem Assim o serviço não fica descalçado. Tem um quantitativo que é usado lá na UPA? Você sabe, mais ou menos? Eu não sei não. 500 cobertores? Você calcula assim, uns 5 kits assim, por leite. São quantos leitos? Mesmo? Temos 22 vezes. 22 leitos na UPA? 32. 32. 150 no mínimo. 150 unidades, né? É porque agora com a nova legislação, isso já deveria estar acontecendo. Também na nova lei, eu faço muito essa questão do estudo técnico preliminar, que aí você vai buscar no mercado todas as soluções que existem para o problema. Sim. E aí, quando a gente for no mercado verificar qual a solução mais interessante para isso, que fica no preço melhor e que tem vantajosidade, porque você não tem esse problema de. Você pode colocar mesmo, porque eu não estou fazendo jeito de referência lá. Se tiver verificado, substituir, se for sigilo até tipo 5 centímetros é permitido, mas mais que isso não pode. Tipo assim, já pode exigir uma qualidade do material também. Então, muito melhor, porque a questão de ter uma empresa para recolher, para lavar, ter que comprar um cobertor, sumir, comprar mais, é muito mais complexo, né? E eles têm até uma possibilidade de microchipagem. Isso a gente está avaliando se é vantajoso ou não também, sabe? Entendi. Microchip. E esse processo aí dessa contratação, tem previsão de quando que vai finalizar? Por enquanto está fazendo isso tudo técnico preliminar e o tempo de referência. Essa fase interna, a gente acredita que ainda leva um pouco 30 a 40 dias, né, Gustavo? E a gente queria até conhecer algumas empresas. Não tem nenhum problema da gente ir para o mercado e entender o mercado, né? Você não pode favorecer ninguém. Mas você entender o mercado é bem interessante, assim. Até para saber como é que você vai fazer manejo de negociação, né? Como é que funciona os finalizadores. E a gente conversou com alguns municípios que já trabalham assim, para entender o que cada contrato tem de vantajoso, assim, sabe?
Tem lugar que coloca depois de enfim, só faz Variável. É, E aí temos que ver aquela que se ajusta melhor à nossa necessidade. é igual quando a gente fez o tempo de vestiário em foi meio que assim também, tentando buscar o que é melhor. Por exemplo, hoje essa empresa que a gente conheceu, né, só de exemplo, a gente conheceu para a gente entender o processo mesmo. O Hospital Vila da Serra, essa empresa que fornece para eles, João de Treino, essa empresa que fornece para eles, Vocês são hospitais de referência, né? Sim, essa empresa está Para fornecer para eles tem que funcionar. As pessoas estão começando a utilizar dessa forma. Hoje a rua de estradeia é muito grande. Sim. É que além das transferências, por exemplo, o paciente vai para o hospital transferido para o hospital lá de Belo Horizonte. Às vezes já fica um lençol, o cobertor para lá. O paciente, às vezes, vai embora para casa, leva um lençol, o cobertor. Acontece. Gostou tanto, né, de ficar Só pode ter cara. Então, vai durar uns 3 meses, né, para a solução. Mais ou menos. Mais. Ah, não, 3 Pessoal. meses? Esquece, isso aí é pro ano. Esquece. Esse processo não está para ser implementado para já. Não, 3 meses sai não. Isso é pro ano, certeza Só a que parte interna, depois tem a nesse frio ninguém leva esse recurso. Vai chegar outro frio, vai. Tem. Por isso que eu tenho uma estativa. Você vai fazer mesmo? Vou, Próximo inverno. eu vou. Aí vai pra cama. Vai pra cama técnica. Né? A UPA é climatizada? Tem Não, ar-condicionado? não. Frio. Então, pessoal, Não, estou falando aquecimento. Não. Climatizada Não. pro aquecimento. Não. Tem não não. pro resfriamento. Tem não, né, O Gustavo? resfriamento lá é perfeito. Mas não, lá a gente não sente calor. Não, a Aline respondeu aqui. Porque a dúvida da Eliane era em relação à climatização, se é climatizada a UPA, e ela está falando que não pode por causa da biossegurança, né? Antes chegava do hospital e esse ano não teve nada, né? Então, estão de parabéns. No hospital, às vezes, quando tem uma queixa, mas é o paciente que é o problema. Entendi. É o acompanhante que é o problema. Entendi. Verdade. Tem essa questão também. E esse ano não chegou nada, né? No hospital em relação a isso. Aí já é outra questão. Sim. Aí o acompanhante pode levar uma mantinha. Então, ok. Esclarecidos, a gente caminha para a Câmara Técnica também, se quiser fazer aprofundar nessa discussão. Até mesmo para entender depois esses processos, né? Junto com a Vou equipe. encaminhar um e-mail para vocês a questão da momia, tá? Ok, obrigado, Gustavo. Então, partimos agora para o informe de encerramento, né? Então, que é ofícios encaminhados. No mês 7, a gente tem foi esse ofício encaminhado com esclarecimento sobre o passe, que foi no dia 15/7. Então, foi respondido aqui, né, esclarecido a princípio, e aguardando agora a documentação. No ano de 2024, nós encaminhamos até o momento 44 ofícios. Então, desses 44, foram concluídos 24, 6 estão em acompanhamento, estamos aguardando resposta de 11, 2 foram cancelados e 1 em execução. Ok? E nesse mês foi só esse esclarecimento por enquanto, e os demais que a gente pediu foi através de e-mail, né? E-mail. Através de e-mail. Foi oficializado via e-mail, mas ele não chega a entrar como número de ofício. É contabilizado como número de ofício. Desses informes também, a gente quer trazer que ontem recebemos também uma publicação via Instagram de um vereador. É sabido também que a gente já encaminhou para o Ministério Público relação da denúncia das cirurgias de cataratas. É um que ainda está em acompanhamento. Então tivemos resposta ainda da promotoria. E ontem a gente recebemos até uma publicação desse vereador falando, né? Acho que ele até assumindo que ele que foi, porque antes não sabia, não tinha como trazer quem que foi, né? Quem que estava fazendo, quem estava levando essas pessoas usuárias do SUS para Matheus Leme fazer a cirurgia. E ontem ele assumiu, né? Então ele fez uma confissão através do vídeo.
Deu um réu Na confesso. verdade, ele fez uma publicação falando tanto que ele tinha cuidado da saúde. É. E dentro dessa publicação, Só ele se vangloriou por ter feito o mutirão da catarata 150 sem pessoas. nenhuma regra, respeitando todas as regras do SUS. Ah, então E ele não aí- teve crítica sobre a gravidade do Não, ocorrido. ele está se vangloriando Ele tá- de ter conseguido tantas cirurgias. Porque na verdade é o que a gente até discutiu, mas na época, acho que algum dos assessores dele entrou em contato Gente, comigo, com a minha alguém me diretora. A questão não é nem a questão da cirurgia em si, a gente até discutiu junto com a gestão que pode ser feito um convênio, né, junto Secretaria de Saúde de Nova Lima, com a Secretaria de outros municípios, para usar a cota que eles têm, mas de forma adequada e regulada pela central. O que estava sendo feito é que as pessoas estavam sendo levadas fora de uma regulagem, né, pela saúde, com transportes não sabendo se é adequado e pelo que a gente apurou, as pessoas nem tinham Resumindo, nem processo necessário. irregular extra-SUS. Processo irregular Paralelo ao SUS. Sim, Ponto. exatamente. Parágrafo. Ponto. E sem uma preocupação também de exame prévio, Entendeu? exame pós. Acho que nem o encaminhamento precisava. Não. É só você falar, achar, se eu acho que eu tô com catarata, eu vou lá e ia. O Conselho comunicou à época ao Secretaria de Saúde Matheus Leme, tentamos também comunicar o Conselho de Saúde, mas não tivemos êxito. E ainda continua sendo feito, inclusive saiu uma outra publicação com o nome que estava também fazendo um mutirão, né? Eu sempre mando quando eu mando nos meus grupos. Só que eu não vi essa da comissão, não. Eu vou processar, meu pai foi realmente. Então, Meu pai foi realmente. tem mais alguma coisa? Porque a operação que ele fez na época, sem o nosso conhecimento, deu errado. E hoje a visão dele. Deu errado? Por que você acha que eu brigo Nosso tanto? temor é esse. Nosso medo é esse. Por que você acha que eu brigo tanto? Não, e eu acho legal porque assim, né, a foto dele de capa é com o atual prefeito. Da publicação. Então, assim. Tem mais algum? Tem, atrás eu sei. Informe? Não, agora é a agenda, não sei. Em relação ao informe? Sim. Só não, né? Então, o próximo ponto é a agenda de reunião das câmaras técnicas. A Bárbara vai passar. Ô, gente, essa é a agenda de reuniões das câmaras técnicas. A gente fez uma pequena alteração de datas, exatamente por conta de feriado, né, em agosto, e férias dessa pessoa que aqui vos fala. Tá? Vocês vão ficar um tempo sem a titia. A titia vai entrar de férias um mês. Estou muito feliz. Você autorizou isso, Fabrício? Um mês? Você assinou. Tá pregada assim, ó, lá em casa, no meu quadro de aviso, assim, ó, com a sua assinatura. Não vem não. Nem foi virtual, né? Nem foi virtual. Foi sua assinatura. Nem foi digital. Eu te perguntei. Não, mas essa é valorização do serviço. Um mês de férias, gente, eu tô precisada, muito precisada. Então a gente vai colocar no dia 8 e 9, Recursos Humanos e SIST. E na semana do feriado, 12, 13 e 14, a gente vai colocar planos, projetos, controle, avaliação e orçamento e finanças. Exatamente para manter aquele período de terças e quartas-feiras que já eram as reuniões comumente. Só tem que fazer algumas alterações. Eu vou publicar essa... Eu queria ver se vocês têm alguma restrição. Orçamento e finanças, 14 do... Ah, é quarta-feira. Você não tá aí, não? Tem mais 2. Terça, você tá? Vocês estão é quando, hein? Vou colocar, então, orçamento e finanças dia 8, pode ser? Quarta? Orçamento vai ser online. Todas são. Não, é porque a gente fez uma presencial, só veio ele. Eu queria só verificar se está na pauta das comissões o plano anual de saúde 2025. E se já tem previsto até das reuniões conjuntas, porque é importante para o Conselho já começar a analisar para 2025
porque a gente já precisa passar também, né, a lei orçamentária 2025 em meados de setembro. A gente está aguardando uma data final, mas ele vai ser em meados de setembro. Eu não te escutei. Porque a gente não tem orçamento, não vem sem porque o orçamento. A peça orçamento ele é da prefeitura após ele pode ser até, acho que final de setembro agora. É o que a gente ia conversar com a Renata, né? Renata a gente ia conversar isso com a Renata, né? Porque já teve até Antes da audiência pública, a Secretaria de Fazenda ainda não informou qual vai ser a data da audiência pública. Possivelmente, ainda na primeira ou segunda semana de setembro. E para o Conselho falar do orçamento, é importante que ele primeiro fale das metas 25 antes de falar do orçamento. Tá, vamos organizar. Você me fala, Fabrício, porque aí eu passo para todo mundo. Tá. O orçamento financeiro não é que não é orçamento, é plano de projetos. Coordenadora é Fabrício. Secretária Helenita? Helenita. Renata. Fabrício e Tati sempre participam. E aí, olha lá, tem mais gente. Acho que o Moacir pediu para entrar, foi nessa? O Nilton. Moacir ou Nilton pediu para entrar no. Mas eu passo para você, eu tenho. Na realidade, ela tá aqui, ó. Isso é preguiça de abrir o computador, olha. Fabrício, eu vou sentar com a mesa diretora, vou fechar essas reuniões todas e já deixo tudo orientado com a Bia, porque eu não vou estar aqui nem agosto nem setembro. A Paga, ela gasta mais de uma reunião e às vezes a Câmara Técnica ela vai fazer as análises e encontra com outras também. Então, para a gente ter tempo hábil de discutir com tranquilidade. 2024 para 2025 teve muita alteração? O Conselho de 2024 fez algumas sugestões até de exclusão, né? De algumas metas, né? Sim. Porque acho que a gente trazer também esse comparativo, que acho que vai facilitar bastante o que foi modificado, sabe? Porque quando a gente já tem uma memória de 2024, então a gente consegue também fazer essa análise. Então a gente vai fazer a leitura total, mas dar atenção naquilo que foi alterado, né? Porque aquilo que foi 2024 já tinha sido aprovado, né? Foi aprovado. Então acho que seria mais fácil. Vocês conseguem fazer um relatório parecido, complementar? A gente mandou para vocês, ainda não tinha as deliberações da Conferência de Gestão do Trabalho. Quando a gente mandou, eu acho que está, porque assim, a gente mandou numa semana e ia acontecer no final de semana posterior. Então, essas deliberações, a gente não fez essa inclusão, né? Porque a gente mandou o arquivo antes, mas nós temos o que foi de excluído e de cumprido. Assim, a secretaria ela fez grupos, né, de trabalho, ela fez diversas reuniões com os diretores da área, discutindo isso, propondo esses ajustes assim, para ficar mais próximo da realidade, algumas propostas de exclusão. Ele não está muito diferente, não. Tá, se você conseguir mandar não sei se você já tem esse compilado consolidado, né? Na verdade, um relatório complementar, né, que traz essas coisas. A gente já, no arquivo que a gente fez das metas, alguns na frente a gente já foi colocando assim, sugestão de exclusão por isso. Tá. Mas não, se tranquilo. mais algum esclarecimento lá, é só contar que a gente faz. Eu acho que vai ser interessante a Câmara convidar os técnicos, né, para acompanhar junto essa discussão, porque aí não precisa a gente fazer uma análise com os conselheiros, depois vir com os técnicos, né? Eu acho que assim que a gente já fechar a agenda, a gente comunica e vocês participam, para a gente auxiliando e tirando essas dúvidas. Aí a gente consegue reduzir mais o tempo. Ok? Coordenadores? Mais alguma coisa para você passar? Eu não, só agora que eu estava aguardando ser aprovado, mas aprovado assim, né? Referendado, eu vou passar, eu só preciso disso até. Hoje é que dia? 25? Até dia 26, meio-dia. Não, é sério. Eu preciso disso porque a agenda dos profissionais fecha no final do mês agora, eles já vão fazer a agenda praticamente do mês seguinte. Então, se eu conseguir liberar isso até o dia 30, mais ou menos assim,
A gente consegue resolver o problema de agenda de Cristiano e Fabrício, porque aí a gente não precisa ficar reagendando paciente com eles. Doris já saiu. Eu acho que pela mesa aqui pode Acho colocar em que são os pauta, dois vai meses que depender dos daria coordenadores, de né? agenda. Você concorda? Eu acho que assim, pela mesa diretora já está decidido que pode colocar em pauta, vai depender dos coordenadores agora. Tá, Tá? eu vou olhar. Organizar os As coordenadores. datas que Então, eu vou organizar com eles direitinho e autorizar fecho, os aí eu troco coordenadores as colocarem em datas. pauta, tá? Aí até dia 30 eu mando para todo mundo, tá? As agendas. Aí vocês organizam junto com os coordenadores e vai comunicar a mesa diretora para poder oficiar a secretaria o convite dos técnicos participarem. Ou já pode fazer também via e-mail, né? Presencial Eu acho é melhor. que tem que ser presencial. Presencial é melhor. O Sistão foi quando? Sistão ainda não foi, não. Eu estava procurando aqui, não achei, porque vai ter um encontrão da CISTES, né? Coordenadora, depois a gente tem que pensar em ver a nossa participação. Então esse é também um dos informes, vai ter esse, que é da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhador. O Estado está organizando um sistão entre os municípios que tem a CIST, né? Acho que até mesmo para promover e incentivar aqueles que não estão participando. Também falar que foi finalizado o plano decenal, né? Finalizamos Bem pesado. esse plano bem pesado. A última reunião foi na última quinta-feira. Então, assim que trazerem para a gente todo o plano decenal, a gente traz para o Conselho para apresentar a parte que é da saúde. Então, eu e Renata representando o Conselho de Saúde, estava a Carla e a Anali representando a Secretaria. Então, foi uma discussão bem acirrada, até chegar em ponto por ponto, mas a gente percebeu que... bem críticas assim, em relação à comunicação entre os programas município, estado, federação. A gente percebe que tem uma falha muito grande na rede, né, em toda a rede, tanto a saúde com outras demais secretarias com saúde. Então, acho que um dos pontos principais foi esse, foi estreitar essa rede. Existe a rede, mas não é tão estreitada, né? A gente vê que tem muito ponto de falha, muitos programas que outras secretarias fazem, que é inerente também, que passa pela saúde, são transversais, mas que ainda não se encontram, né? Não se discute ainda de forma conjunta. Eu acho que é importantíssimo. E o plano decenal ficou bem robusto, né, Renata? Para mim foi um aprendizado. E assim, acho que vai trazer essa perspectiva para os direitos das crianças e adolescentes do nosso município para aqui 10 anos, né? Para 10 anos de diretrizes. E fora o olhar de coisas que às vezes a gente acha que acontece longe, está bem próximo. Sim. Violências, né? Violências contra criança e adolescente. E em Nova Lima foi alarmante. Foi alarmante o índice de violência. Saiu um anuário agora, né, do ano passado, número de violência contra a mulher Também. no país, e o de assassinatos. É alarmante, né? É chocante, assim. De 90 crianças. É muito mal. Muito mal. Que vocês têm. E a segurança, assim, acho que essas discussões é importantíssima. Porque tem que criar política para esse combate, né? Para combater e erradicar mesmo esses tipos de violência. Né, que não é computado. Sim. Só corrigindo, Fabrício, dia 11/7, dia 11 que foi o Sistão Minas. Sim. E aí a gente tem a etapa, né, da Conferência de Saúde do Trabalhador. Aí aqui são... O municipal ela pode ocorrer até 2025, não, até 30 de dezembro de 2024. Mas a coordenadora vai decidir se vai fazer ou a conferência ou se vai ser um seminário. Então, o seminário faz um encontro regional em vez de seminário. Coloca o nome do seminário de encontro regional. E faz junto com as regionais? Faz uma Raposa e Reacima, chama o Barreiro, vai lá, gente. Bota o povo, vamos lá, vai lá. Vamos lá. Eu tô de férias. Eu adoro ir. Eu tô de férias.
E aí essas são as datas. O que mais que eu tinha para falar? Só isso? E o Laboratório Urbano de Política Pública Alimentares, ao qual o Conselho também faz parte, né, na minha pessoa, ele finalizou agora o terceiro e vai estar sendo selecionados os municípios do Brasil inteiro para poder participar do quarto Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Nova Lima também vai tentar contemplar essa vaga novamente, porque foi um ganho excepcional para o município em relação à saúde alimentar, né, e segurança alimentar e nutricional. Aqui a gente conseguiu criar o CAISAN, que é o Conselho, né, de Segurança. Na verdade, esse não é vai criar ainda o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, tá na programação. O CAISAN é dos gestores, que é os secretários que fazem parte. Sabe? Então foi criado para discutir isso entre os secretários das pastas, que é saúde, meio ambiente, desenvolvimento social, educação. Nova Lima também foi premiada pela FAO também, pelas ações que ela pratica no município, né? Inclusive o município tem a questão da agricultura familiar dentro das escolas, que faz a compra direta da agricultura familiar que é na nossa região, e hoje é ofertado de forma nutricional e dentro dessa segurança alimentar, hoje eles recebem até cogumelo, shiitake, né, vários cogumelos dentro da alimentação infantil. E também estão já fazendo o cultivo de pitaia, para também já implementar dentro da cozinha das escolas, como uma fonte de alimentação suplementar. Também foi implantado o banco de alimentos no município, fica ali na rua, qual que é o nome dessa rua? Severiano de Lima, né? Que ali faz os processados, eles fazem o processamento de todos os alimentos, distribui também para a escola e para as famílias de baixa renda. Vai estar previsto também, isso tudo foi discussão dentro desse laboratório, né? Que a gente trouxe como experiência, e dentro do grupo vai ser a cozinha escola e o banco de alimentos também, que provavelmente vai ser encaminhado para onde que é a rodoviária hoje. Cozinha comunitária, não é restaurante popular. Ali vai ser como a ideia, a proposta... É a Marmitex. Mas a proposta ali, que a gente está levando e tentando convencer os gestores, que ali seja uma cozinha escola. Aquelas pessoas... É melhor do que essa outra proposta que eles estão dando. Porque na verdade é aquelas pessoas que estão cadastradas às vezes, no CadÚnico, nos programas, e aquelas que também estão fora do mercado de trabalho, elas vão poder participar dessa cozinha escola e aprender uma profissão. E ali também... Isso é uma ideia interessante. Essa é a ideia do grupo do Lupa. Rafa que não está aqui, que Rafa fala com muita propriedade, mas sabe? A proposta já existe, né? Existe a Comida da Manhã, vários grupos que tem no Instagram, é interessante acompanhar. Pela Comida da Manhã, são vários outros grupos que já trabalham, né, com essa perspectiva. Então a gente pega a experiência deles e nós queremos trazer para dentro do município. Então é isso, nossos informes. Alguém tem algum informe que gostaria de trazer? Colocar? Eu estou de férias. Bárbara de férias, a partir de? Eu também estou de férias. Gilberto. Dia 16, 17, 14. A Almir está pedindo um plenário para revogar férias de Bárbara. Também acho. Gente, infelizmente não tem como, porque já foi processado no sistema da prefeitura. Mas o presidente assinou, vocês xingam ele para ele não fazer isso de novo. Foi a de referência. Pode reprovar de referência. Gente, vamos aproveitar, pela primeira vez vamos terminar uma reunião às 11 da manhã. Café. Obrigado, tem que dar como encerrado. E aproveita o café. É por isso. Você é aniversário, gente? Agradecer, né, pessoal? Agradecer a Bárbara, Beatriz, a Dulce, também que fizeram, proporcionaram esse café, viu?
Minha nova fase. Depois eu conto, depois vê novidade boa pra nós. Inclusive na discussão. Coisa boa, mas é coisa pessoal. Já quartou. Já tô avisando. Elas não vieram. Então tava. Mas aí na pauta elas já Porque eu tava doente, eu tava já testado. aqui, quinta conferência nacional. Saúde na barriga. Tá ali a minha espera, eu queria Você sair. precisa da. Preciso. Renata? Barbareta? Vai. Olha ali. Ah, você preencheu, preenche aí. A letra cheia. Não, você preencheu de Renata. Ela tem ciúme desse aqui. Já sabe que ela é assim, depois de tanto tempo ainda não foi apresentada. Não, a Cata também é só se não tiver destinatário para ela. Tá tudo tranquilo, tá? É, 25, né? Das 9. É, 4 horas. Minha declaração já está com o horário? Obrigado. Você vai. Vou dar lá do Gabriel lá. Meu querido, tá tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus, continue. Tchau. Tchau, gente. Aqui, você lembra aquele negócio que nós somos mais? De 8h30 a. Que horas? Pela 8h30. foi matéria, da casa, e até Que horário? Ano eleitoral, todo mundo olha, eu nem Horário? Obrigado. Pode colorar É, você quer qual horário, Renato? Coloca para mim umas 40, eu vou pegar um negócio com Bárbara. Também eu estou sem função, graças a falha no sistema nacional, estadual, o municipal já vai dentro. Então, não é nada comigo. Nota eu coloquei 8 e ia colocar aí de 30 no mesmo lugar aqui. Né? Deixa eu olhar com a Bárbara o negócio aqui. Tem que colocar aqui, Fabrício, até 11. Eu vou colocar. Ah, tá fazendo é 11. Eu não abri uma brecha, porque eu vou ter de achar no grupo político que eu tenho, porque já também não precisa da mudança de Meninas, nós seremos primeiras para Gente, aquele laboratório. Eu tenho de informação mais cedo, porque, inclusive, o nome do locador, sobrenome Dança, que remete aonde? Eu vou pegar a denúncia dela, porque está dentro do grupo político que eu participo. Tá. Eu só não abro, eu vou Não, eu já tenho, aí eu vou pegar a denúncia dela. Olha, até onde é família. Eu não sei se é mulher. Essa aqui, Roberta, de 15 a 23 anos, Roberta.
Meu filho, todas as bases são olhadas. Você viu a reportagem de ontem? Não, não, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. O PE fez aquele papel lá na Festa do Trabalho, Dona Rua. Teve uma reunião republicana, que era outro partido que estava comigo, em apoiar João, e talvez o Edson Edifício. Ou Sérgio Maria. Americano. Ó, meu filho, o trem no bastidor. O que você me deu? Que feijão de João ganhou a eleição e eu digo, beleza. Mas aí é assessoria. Pode tirar esse tanto de ninguém? Nossa,
achar pra gente? Eu acho que eu consegui. O vídeo eu consegui. Agora eu vou printar. Faz um print E vou mandar. pega o link também. Pega tudo. Você vai mandar, né? Então vai ensinar. Fazer hora extra, né? Oi? Fazer hora extra. É só desligando as coisas aqui pra ir embora, né, seu Geraldo? Você não vai ficar, né? Eu vou fazer de isso não mais. Essa coisa que é fácil. Obrigado. Você vai estar sem falar? Eu tô te dando. Eu acho muito eles arrastarem esse negócio. Minha filha, O problema é esse, o problema é esse. Se você Tá acontecendo ver eu agora. aqui até retorcendo e as meninas ficar quietas, eu para de moralismo. É absurdo. Porque não é a primeira vez que essa reclamação. Tem 3 anos que a gente recebe a mesma reclamação aqui. Pois é, por que não estava com... vamos comprar 200 cobertores para agora? Até ano que vem, até contratar essa empresa, até resolver o problema, os pacientes passam agora. Mas você não sabe o crime que passa na rua à noite, né? Televisão,
A Alessandra vai fazer parte, não é ela? Não, ela Alessandra, saiu. acabamos de excluir ela. Ela acabou de sair. Caego. Você viu que ela trocou ela pra outra? Ela também mora longe, cara. Mas ela já sabe, ela já tinha pedido pra sair. Imaginei que eu ia falar assim, por que vocês não fazem uma bomba emergencial para resolver esse problema até... Por que você não falou? Você não falou comigo que era para ficar calada? Olha lá, Débora, fica na sua melhor. Ela falou comigo que era ficar calada. A Bárbara. Calada de quê? Eu não podia falar nada na reunião.
perdi aqui nas áreas. Tá bom, o resto tá certinho. Vou mandar a fotinha pra você. Fabrício, faz favor. Você quer a foto ou o papel? Ah, você que sabe. Então eu vou tirar a foto pra mim, todo jeito eu vou passar pro caderninho. Vou tirar o papel, deixa eu só organizar. Fabrício. Aí a gente encaminha direto pro prefeito também. O ofício. Oi. Resolução 67, 2 vias. 2 vias? Aqui tá assinando. Cadê a outra via? A outra via não tá assinando não, né? Tá. É só a Alice. Vou mandar para a Alice assinar. Resolução 68. É porque essa aqui foi a de referendo. O bolo ali de limão tá gostoso, hein? Vai comer mais um pouquinho. Resolução 68, 1 via. 2 vias. Não, imprimi 4 vias. Bete bronca, assina tudo. Tchau. Obrigado, Helenice. Tudo aqui é 68. Você vai no banheiro, sua Não nariz. passa a cabeça, não.